Bruno, eu queria fazer que você começasse o programa respondendo uma pergunta honesta aqui pra gente, tá? Qual é o estado real da economia brasileira? E eu não quero que você fale aqui para agradar a plateia, o povo quer ver o Lula se ferrando, não. Eu quero que você me diga, se você é um economista responsável, competente, inteligente, eu quero que você me diga qual é o estado real da economia brasileira, o quão afundado a gente está ou até que está tudo bem. Bom, vamos lá. Eu realmente falo o que eu penso, senão acho que não teria por que dar a cara às tapas, não é minha atividade primária, né? Mas eu faço isso hoje com produção de conteúdo diário, então eu realmente falo aquilo que eu verdadeiramente acredito. Eu acho que nós ainda estamos longe do poço, mas nós estamos caminhando aceleradamente em direção ao abismo. Isso é produzido através de várias métricas que, no meu entender de ver economia, a gente vem fazendo. Principalmente, o grande cerne da questão é a produção de déficit recorrentes, não apenas déficits primários, que não computam ainda os juros da dívida, mas déficits nominais, que já ultrapassou o pior momento da economia, com mais de 1,04 trilhão de dólares nesse momento. Quando você tem um déficit muito grande, você faz com que o governo tenha que cada vez mais se endividar para fechar as suas contas. E mesmo se endividando, as contas não fecham, não estão fechando. Então, quando você vê isso, não significa que em um mês, 2 meses, 1 ano, você vai ver uma economia completamente deteriorada. Mas nós estamos seguindo à risca o manual de uma economia que se destrói por completo por dentro. A produção recorrente de déficits, gastar mais do que arrecada, leva invariavelmente, basta estudar um pouco de história econômica de vários países, inclusive do Brasil lá atrás, que vai levar a um processo de deterioração do valor da sua moeda. O processo de desvalorização da moeda aumenta o preço do pãozinho na padaria, que representa uma alta expressiva da renda, principalmente dos mais pobres. Então, tudo que a gente vê agora aqui, quando a esquerda adora colocar e falar assim, nossa, o mercado é só dos ricos. O que acontece no mercado é traduzido nas ruas. Quando o real perde valor frente ao dólar, o preço de todo e qualquer bem e serviço que tem qualquer componente importado sobe. Quando as expectativas inflacionárias ditadas pelo próprio mercado mostram que estão realmente preocupadas, como o Boletim Focus, que vem subindo as projeções de inflação semanas tras semanas, a gente vê que esse reflexo chega às ruas, porque o crédito fica mais caro para as empresas, o crédito fica mais caro para o próprio governo captar dinheiro, e não adianta falar baixa a Selic, não, você capta olhando a curva de juros futura, e por mais que você baixe a Selic sem dar as condições fiscais para tal, a curva de juros futura sobe drasticamente, como a gente tem visto agora, ou seja, a expectativa da curva futura em 2030 já ultrapassou 12%. Isso encarece crédito das empresas, encarece crédito das pessoas na rua e do próprio governo, aumentando ainda o bolo da dívida. Ou seja, isso é um processo de deterioração econômica que, se seguirmos acelerando, e não há qualquer sinal que a gente vai reverter esse caminho, o caminho é justamente o abismo econômico. É uma bola de neve, né, Bruno? E com consequências em todos os setores. O crédito mais caro para as empresas significa produto mais caro na mesa do trabalhador. Serviço mais caro significa as empresas menos competitivas no mercado internacional. Então, significa menos emprego, significa menos capacidade de empreender. As pessoas não conseguem crédito para fazer novos negócios, colocar suas ideias, tirar suas ideias do papel e colocá-las na prática, porque o crédito se torna absolutamente inacessível. Então, as consequências fiscais, né, não é que o governo tem dinheiro infinito. Essa gastança infinita do governo, ela tem consequências graves. Agora, a pergunta que eu faço para você, o advogado do diabo aqui keynesiano, poxa, mas quando o governo gasta mais, ele não está gastando mais, colocando mais dinheiro na economia? Isso não vai gerar mais emprego? Isso não vai gerar mais crescimento econômico? Eu estava vendo um debate hoje cedo, eu faço esse mesmo debate público, não tão forte quanto aqui, mas na Espanha, né? Pela relação que eu tenho com o país, e lá está mais ou menos seguindo a mesma linha de raciocínio brasileira. E eu estava vendo um debate de um político keynesianista versus Juan Ramón Rayo, que não sei se você deve conhecer, um economista brilhante, né, de lá, falando sobre isso. Então, basicamente, o que os keynesianistas defendem é que você pode
se endividar na sua própria moeda, que você jamais vai levar o calote da dívida, porque no pior cenário você imprime moeda para pagar a sua dívida. Só que porém, eles estão deixando de lado uma regra básica da vida, não é nem econômica. Se você tem um aumento da oferta maior do que a correspondente demanda por qualquer ativo, o preço dele se deprecia. E se você tem um aumento do endividamento, você fica mais arriscado. Portanto, você precisa remunerar melhor os seus investidores para que possa atrair capital. Senão eu vou emprestar para outro país. Né? Para que eu vou emprestar para o Brasil a uma taxa de juros mais baixa se o risco é maior? Né? Então, ele precisa subir a taxa de juros para atrair esse capital. Senão esse capital vai para outro lugar. Então, aquele cenário keynesianista, né, de faça buracos nas ruas, contratamos as pessoas e aí essa pessoa vai ter renda. Legal, no curto prazo, sim. Só que a gente vai continuar vivendo, a cada 10 anos, em crises severas. Né? Se não me engano, foi na entrevista que o Marcos Lisboa deu há pouco tempo no Brasil Journal, falando que a média, desde os anos 80 ou 90, a média dos países emergentes passaram por 5, 6 crises. O Brasil passou por 14. Ou seja, a gente continua levando essa ideia keynesianista de que você pode fazer um buraco na rua para contratar pessoas através do endividamento público. Repito, no curto prazo você contrata essa pessoa, leva a renda para casa. O custo do endividamento público para essa mesma pessoa que foi contratada para tapar o buraco, mais cedo ou mais tarde essa pessoa, como tem menor qualificação, pagará mais caro o preço de bens e serviços na rua, porque o custo da taxa de juros de um governo endividado chega na ponta final, principalmente para os mais pobres. Ou seja, mas Bruno, é importante às vezes a gente colocar as coisas na linha do tempo. Me parece que o plano do PT, desde o início, eles não acho que ninguém não saiba disso mais hoje, tá? Eu acho que não acho que ninguém não saiba mais disso. Mas eles pensam em ciclos eleitorais e em tomada do poder, que é diferente, como o Zé Dirceu ensinou, de ganhar as eleições, certo? Então, me parece que a aposta era: vamos seguir neste ciclo keynesiano em busca de um crescimento econômico de curto prazo. Esse crescimento econômico, então, em outras palavras, né? Vamos gastar pra caramba nos primeiros 2, 3 anos. A economia vai começar a crescer. Com a economia crescendo, o orçamento dá uma equilibrada no curto prazo, né? Pelo menos a questão do déficit reduz. A gente vai dizer que o Brasil está equilibrado, que as contas fiscais estão equilibradas, e a partir daí a gente vai dominando o poder de tal forma que quando a conta chegar, a gente já se reelegeu 4 mandatos, que foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. Né? O governo, as pessoas, o governo Lula, o primeiro governo, foi muito equilibrado fiscalmente. Não houve equilíbrio fiscal nenhum. Houve um aumento gigantesco da arrecadação, claro, por conta das commodities chinesas, do boom demográfico, etc, etc. A gente pode discutir aqui as razões, mas o governo duplicou o seu gasto em 6 anos. Duplicou o gasto em 6 anos, se eu não me engano, o número é esse, faz tempo que eu não olho. Então, a minha pergunta... Só que agora parece que não está dando muito certo, Bruno. Essa que é a minha questão. Porque a gente não está vendo um grande crescimento econômico brasileiro. A gente está vendo uma inflação onde eu estou vendo, acompanho, eu não compro produtos do Brasil, né? Eu não sei quanto é que está o quilo do feijão, exceto por vídeos que eu vejo no Instagram das pessoas absolutamente chocadas com coisas que tiveram 100% de aumento desde que o Lula chegou, outras 50% de aumento. É isso mesmo. A percepção, e muito mais do que os índices inflacionários, que a gente sabe que são cestas, e que nem sempre refletem a impressão do brasileiro, a impressão das pessoas é de que esse plano do PT não está funcionando. Por que não está funcionando? E está funcionando ou não está funcionando? E por quê? Então, se nós olharmos o crescimento do PIB, como você falou, o PIB nada mais é do que gastos da família, gastos do governo, mais investimentos, né? Mais importação menos exportação menos importação. Quando nós olhamos essas equações individuais, a gente vê em 2023 um PIB que cresceu 2,9% puxado pelo lado e pelos gastos da família, que grande parte tiveram incrementos repassando esse dinheiro para as famílias gastarem. Mais de 90 bi injetado na economia de forma antecipada, na veia para as pessoas gastarem. Então, quando você gasta no curto prazo, a conta do PIB, a equação do PIB vai subir. Só que a gente não tem aumento de produtividade.
né? Então nós estamos com a produtividade que é 1/4 da do americano, 1/5 do suíço, né? Metade da do chileno, 1/3 do sul-coreano. E isso está estagnado há muito tempo. Saiu esse relatório ontem, que de 2010 a 2013 a produtividade brasileira cresceu 0,3%, sendo que serviços, que representa 1/3 do PIB, caiu 0,3%, ou seja, ficou positivo por conta do agro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse plano, ele funciona no curto prazo. O plano keynesianista, ele funciona no curto prazo, e por isso ele é tão sedutor para as pessoas. O papai Estado vai lá, te oferece de bandeja um plano sedutor para salvar a sua vida. Isso funcionou no Lula 1, começou a falhar no Lula 2, estourou no Dilma 1 e Dilma 2. E aí veio o Temer, fez algumas reformas importantes, flexibilização do mercado de trabalho, algo, né, de flexibilização do trabalho, acabou com a TJLP, né, a taxa de juros de longo prazo financiada, subsidiada pelo BNDES, enfim, começou a arrumar ali um pouco. Depois o governo Bolsonaro também apresentou superávit no ano 2021 e 2022. Ou seja, resumindo aqui, Paulo, na minha opinião, repito, economia, ela traz consequências positivas ou negativas a mais médio prazo, de forma sólida. E o que nós vimos foi que esse intervencionismo, essa forma de fazer economia, esse modelo econômico, funcionou lá atrás, só que ele se esgotou, porque a população brasileira já está quase 80% endividada. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E nós essa é a explicação de não estar funcionando agora. Na minha opinião, você não tem mais tanto fôlego, seja do governo, porque agora está com déficits recordes e antes tinha superávit graças ao boom de commodity, e a China crescendo com infraestrutura e demandava o que o Brasil exportava, e o petróleo com preço lá em cima entrava dólar no Brasil, que dava uma previsibilidade basicamente de receita. Hoje não. Hoje eles precisam estrangular a população com roubo legalizado, né? Aumento de impostos, dilacerando a cadeia produtiva, dilacerando as pessoas físicas, tomando grande parte daquilo que a gente produz, e mesmo assim as contas não fecham. Então o cenário, ele é bem diferente daquela época em que a gente tinha, você lembra muito bem, acho que foi em 2007, quando ele começou a anunciar subsídios de linha branca, geladeira, lembra disso? Que você tinha, acho que 20 e poucos % da população, das famílias brasileiras endividadas. Hoje já está em 80%, com o Estado completamente deficitário. O cenário é outro, né? O cenário é completo. A conta chegou. Basicamente, eu acredito que esse modelo se esgotou. Essa é uma percepção do mercado financeiro. Isso não parecia meio óbvio que ia acontecer, Bruno? Para mim, total. Para mim, né? total. Eu vejo você falando sobre isso há muito tempo, falava isso durante o processo eleitoral, obviamente eu compartilho das suas ideias. O que explica esse amor que o mercado financeiro teve pelo Lula, a ponto de abraçá-lo? A gente já conversou sobre isso, mas mais especificamente agora para perguntar a você, a gente me parece, eu tenho a percepção aqui de fora, e eu estou de fora, você está aí no coração do furacão, no olho do furacão em São Paulo. Há um certo abandono do mercado, do chamado mercado, né? Eu não gosto dessa figura de linguagem, mas há um certo consenso de abandono do Lula. Está havendo um desencantamento? Talvez, em vez de usar a figura de linguagem, você prefira dar nome aos bois. Eu vi um vídeo muito bom que você fez a esse respeito. Exatamente, Paulo. Primeiro ponto, quando você começou a falar que eu entrei aqui, você falou do economista austríaco, né? E uma das bases da tese austríaca, você conhece muito bem, melhor do que eu, é que o indivíduo, ele é soberano frente ao coletivo, né? Ou deveria ser, né? Na tese austríaca, nós acreditamos nisso. Ou seja, quem é a Faria Lima? Quem é o mercado financeiro? Meu escritório está na Faria Lima. Eu sou sócio de uma empresa, assim como tantos outros. Por isso que eu falei, você é o mais austríaco de toda a Faria Lima. Mas o que acontece? Toda essa base, digamos, meros mortais que somos da Faria Lima, eu não convivo com pessoas que votaram no Lula. Quem são? Vamos dar nome aos bois? Então, Stuberg. Vamos dar nome aos bois de Stuberg, Stuberg para as pessoas. Gestor do Fundo Verde. O Fundo que Verde. Não para de mudar de opinião, que está mais volátil que a Petrobras. Uma semana ele está comprado em bolsa, na outra ele está tomado em juros, na outra ele vendeu bolsa. Tá lá. E ele veio a público. O Fundo Verde administra quanto? Você sabe? O Fundo Verde ele caiu bem, assim como o Adam, né? Se não me engano, posso estar errando aqui em poucos números. Ele está na casa dos 7 bi. Tá? Posso estar alguma coisa errada. Pobrezinho. A Adam tinha 20 bi, tá com 2 bi, hein?
Nada. Então os fundos macros estão sentindo, as gestoras estão sentindo bem. Vamos lá, Pércio Arida, que esteve envolvido lá no Plano Real, né? Na época da elaboração do Plano Real. Quem mais? O Armínio Fraga. Armínio Fraga, que escreveu um artigo para a Folha pré-segundo turno, falando que ele tinha sonhado que o Lula seria responsável, então ele ia acreditar no sonho dele. Olha, minha filha de 3 anos não dá um argumento tão imaturo quanto esse. O que eu quero dizer é que são cabeças importantes na mídia que têm um barulho e passam a coletivamente ser chamados de mercado financeiro de Faria Lima. Não é a Faria Lima. Os meros mortais da Faria Lima, como eu, como os outros ali, não aceitamos esse tipo de coisa. A indignação ela é grande. Agora, dado essa minha explicação, vamos falar dessas figuras e tantas outras. Deve ter, sei lá, 20, 30. Nessas pessoas, eu acho que bateu um senso, digamos, de maturidade, que eles perderam com 50, 60, 70 anos de idade, ao falar que acreditaram numa pessoa que usou meios de corrupção a sua vida inteira para chegar onde chegou. E que ele seria responsável por algo que ele falou na campanha, que talvez seja a primeira vez que ele tenha falado na vida dele, que ele faria o que ele está fazendo. Ele foi claro, gente. Ele foi totalmente claro. Não adianta falar, mas ele está fazendo o que ele não falou. Não, ele falou que ia fazer esse estrago. Mas é real esse senso de decepção, vou chamar agora assim, talvez um pouquinho mais preciso na figura de linguagem, com esse topo da pirâmide da Faria Lima, é real esse senso de percepção, essa percepção que eu estou tendo meio que de abandono? Você está chamando de maturidade? Eu acho que esses caras são bem maduros, porque alguns deles foram meus professores na PUC. Eles são brilhantes, concorda comigo? Economicamente. Eles sabem muito de teoria econômica, não são brilhantes. Sabem muito de teoria econômica. E eu vejo essas pessoas com. Eu tenho uma tese hoje, tá, Bruno? Eu acho que ninguém mais pode se dar ao luxo de ter nenhuma profissão se a pessoa não souber onde ela está dentro da política. Eu tenho essa tese. Como é que é? As pessoas não podem se dar ao luxo de. Você não pode ter nenhuma profissão, não importa se você é torneiro mecânico. Se você não souber onde você está dentro do seu cenário político, você vai acabar do lado errado. Sim. Isso é muito verdade com o médico. A medicina talvez seja uma das profissões mais sujeitas a isso, mas é verdade com tudo. E com os economistas é muito assim. Então, esses caras que são procurador, advogado, esses caras que são meio, vou usar o termo aqui que a gente usa no Rio, os caras que são meio cabaço em termos de política, que é o caso desses caras, eles não entendem teoria política de verdade. Eles não entendem, eles aprenderam um pouco de teoria política na escola, e eu não acho que o Armínio Saba tenha lido o pós-modernismo, saiba o que os pós-modernistas pensam, etc, que os braços da esquerda, o que é globalismo. Eu acho que ele é daqueles caras que falam, isso daí, isso é coisa do passado. Ele tá preso no consenso de Washington, sabe? Tá preso no consenso de Washington. Mas você acha que eles desembarcaram, então, que houve esse desembarque mesmo? Que essa e se atribui isso à maturidade? Eu não tenho contato. É que eu não quero ser deselegante aqui na parte, para não falar a palavra que vem à cabeça quando a gente está tomando um vinho e falar a verdade e falar o que a gente pensa, né? Mas eu acho, obviamente, que tem algum tipo de interesse. Eu não sei que tipo dele, eu não sei se até em ativos. Se nós olharmos, por exemplo, o Fundo Verde aqui é simplesmente um achismo. O Fundo Verde foi muito bem na maxi desvalorização, foi muito bem em outros períodos. Não sei se ele achava que, de repente, ele traduziria em ganho para o cotista um governo petista que seria minimamente responsável. E agora, como ele está tomando porrada no ano frente a um CDI, a coisa muda. Não sei se é isso, não sei se, digamos, é a mesma imaturidade que eu citei, mas eu não tenho contato direto com essas pessoas, mas eu vejo muito em podcasts, e nesses podcasts eles têm demonstrado certa indignação, o que de novo me remete à palavra ou imaturidade ou falta de caráter para falar, calma lá, surpreso com o quê? É o que eu brinco. Se o ladrão que usa a vida dele para, digamos, roubar celular, roubar carro, se esse cara te rouba, você fica puto, você fica irritado, mas você não pode ficar, ou melhor, você não vai ficar indignado, meu Deus, o ladrão me roubou. É isso que ele faz, você precisa combater o cara, né?
Então, eu vou te dizer o que eu acho, Bruno. Eu acho que esses caras fizeram uma compra com um seguro. E eu acho que esse seguro se chama Geraldo Alckmin. E eu acho que muitos deles já estão pensando em acionar o seguro, em acionar a apólice. Você acha? Eu acho que muitos deles estão. Não acho que é consensual ainda. Mas a vitória do Lula foi a união, né, de duas vertentes muito poderosas. A vertente da esquerda tradicional, marxista, muito forte no Brasil, Partido dos Trabalhadores e tal, a esquerda propriamente dita, e os tucanos, a social-democracia, o que engloba, são os caras queridos por esse mercado financeiro. Os caras falaram, olha, a gente queria muito um candidato do que eles chamavam de terceira via. E tentaram todos. Tentaram Dória, tentaram Eduardo Leite, veja, Debit. Tentaram Simone Establishment, tentaram Luciano Huck, tiraram muito Luciano Huck, Sérgio Moro, tentaram todos esses caras e nenhum emplacou. E aí tentaram, antes disso, né, tentaram o próprio nome do Temer, pensaram no nome do Henrique Meirelles, que teve um desempenho pífio eleitoral. Eles sempre tentaram e não conseguem. E aí eles viraram e falaram, olha, o único jeito de vencer o Bolsonaro, de derrotar o bolsonarismo, o único jeito é através do Lula. E aí você teve uma união de grupos diferentes. E aí o Lula cooptou esse grupo e falou, olha, se vocês vierem comigo, eu ajudo vocês a se livrarem do Bolsonaro e eu vou ser muito bacana. Só que as pessoas, eu acho que esses caras foram razoavelmente inteligentes, até a página 2, dizendo, olha, se a gente se você não fizer, o seu vice é a nossa apólice de seguro. Você vai sofrer um impeachment e a gente vai colocar o teu vice no lugar. Então ele passa o tempo inteiro com essa apólice de seguro ali no cantinho. E alguns deles estão querendo, pelo menos, mostrar o descontentamento para ver se o governo se enquadra, sob a ameaça de possivelmente acionar a apólice de seguro. Eu não acho que chegou esse momento ainda, mas eu tô vendo essa possibilidade. Eu quero encerrar a entrevista com você com uma nota positiva. Se o Brasil está indo em direção ao abismo, eu quero que você me diga em que direção está indo a Argentina? Como é que estão as coisas por lá? Eu tô fazendo algumas enquetes tentando entender aqui quanto tempo a Argentina passa a ter uma taxa de juros igual ou menor que a do Brasil. A Argentina começou com 133% de taxa de juros em 10 de dezembro, quando o Milei assumiu, e hoje está em 40%. E o Brasil, obviamente... Caiu de 133 para 40. 133 para 40, caindo de forma gradativa. Essa é a taxa real. Essa é a taxa Alelic deles, né? Como se fosse a Selic. Então, não tirando... A real ainda está muito... Tirando a inflação, ela ainda está negativa. Mas, de qualquer maneira, imaginemos se o Brasil derruba a taxa de juros, a forceps, né? Como o Lula vem batendo... Que eu acho que hoje criaram um movimento orquestrado, de vários ministros e do Lula para bater no Campos Neto com o início da reunião do Copom. Se o Brasil derruba a taxa de juros, a desvalorização da moeda ela seria brutal, né? Nós já estamos em 5,40 e poucos, iria provavelmente voltar ali para 6, porque não tem outro jeito. Derrubar a taxa de juros sem as condições fiscais não adianta. O Milei vem conseguindo fazer isso e a moeda apresentou uma desvalorização há 15 dias, quando o Senado insinuou não aprovar a lei de bases, que por fim acabou aprovada, né? Então, veja que eles baixaram a taxa de juros e a inflação, que estava em 25% ao mês, bateu 4,4% ao mês. Então, se continuar nesse caminho, a gente vai ver aquela curva, né? Uma cruzando, uma para cima e para baixo. E para cima, no meu entender, vai ser a Argentina. E para baixo agora, sem dúvida, no caminho dos gastos fiscais exagerados, que leva à desvalorização da moeda, que leva à inflação. E aí, a gente tem um problema maior. No final do ano, Roberto Campos Neto sai. Quem será colocado no lugar? Provavelmente mais um fantoche petista, né? Você acredita nisso? Se houver essa aprovação do fantoche petista, é que o governo Lula deu all-in, né? Botou, que quando a gente diz quando um pouco é quando você coloca todas as suas fichas no keynesianismo na irresponsabilidade fiscal, contrariando essas pessoas do mercado financeiro que a gente citou aqui, esses iluminados do mercado financeiro. Você acha que é isso que vai acontecer com a saída do Campos Neto?
Eu acho que mesmo que não seja o presidente, um fantoche desse, o colegiado já vai ter maioria petista, né? Então, de todos que compõem o colegiado, acho que ele indica mais 2 até o presidente, então ele já passa a ter maioria como um todo. A gente já viu a última decisão que não foi unânime, que gerou um ruído tremendo no mercado, né? E a gente viu hoje, fazia tempo que ele tinha segurado um pouco a boca, desde ontem para hoje, ele desceu a lenha no Roberto Campos Neto, como se tivesse completamente senil. Assim, como se não houvesse o amanhã. Começaram a falar o Alckmin, até a Tebet, o que me sinaliza um pouco que talvez o Alckmin esteja realmente olhando isso. Também acho que não chegou o momento, mas ele começou a sinalizar, precisamos cortar gastos, a Tebet, vamos levar para o Lula cortar gastos, que a coisa está ficando séria. Né? Os agentes econômicos vêm precificando, a curva de juros brasileira se acompanha com certeza aí, você olha a curva de juros 2030, ela está assim, uma empinada para cima. Né? Então, me causou estranheza o Alckmin vir a público e falar tudo isso. E, na minha opinião, sim, o Lula ele está completamente focado no projeto apenas dele, ele vem acelerando e eu acho que ele não está mais em condições de hábeis políticas que ele tinha antes, né? Por mais que eu ache esse cara deplorável, a gente há de convir comigo que no primeiro governo ele soube fazer ali, tanto que criou mensalão, petrolão, que a gente vai descobrir depois, né? Comprou o sistema por completo. Que eu acho que ele vai pro all-in. Eu acho que ele já está no all-in. Eu sempre falo o seguinte, aqueles que podem me apoiar, que tem 2 formas de apoio, né? Um apoio custa um pouco mais de $5 por mês e o outro apoio de R$ 49,99, que são os patronos. Eu falo sempre, só me apoie se você estiver numa boa condição para isso. Se eu sempre falo, não quero apoio de... Aquele princípio, né? O Jordan Peterson fala isso, é um pouco do princípio da subsidiariedade. Primeiro, carregue o seu próprio peso. Se você consegue se sustentar, você depende de alguém? Se você depende de alguém, foque em carregar o seu próprio peso. Depois carrega o peso da tua família, né? Tua família imediata, sua mulher, seus filhos, se você tiver. Carrega o peso dessas pessoas. Estou conseguindo carregar o meu peso e o da minha família imediata. Tenta ajudar um parente que está ferrado, um vizinho ali, uma pessoa da sua comunidade imediata, doa para a sua igreja, etc. Consiga se carregar as pessoas em volta de você. Depois que você conseguir fazer isso, aí separa um pouquinho para tentar tornar o mundo um lugar melhor, suportando causas e pessoas em quem você acredita, que é a sua forma. A gente precisa de munição. É impossível fazer o que eu estou fazendo sem munição. Então, toda vez que você fizer uma transferência para mim, eu quero que você pense o seguinte: eu estou vendo um cara que está no front e eu estou fazendo com que chegue recursos para que ele continue atirando. E é isso que eu vou continuar fazendo aqui, com ou sem recursos, porque, como o Bruno disse, a gente não tem alternativa, né, moral, não dá para fazer acordo, não dá para livrar o próprio pescoço. A gente vai continuar aqui enquanto tiver Joanita, enquanto tiver Felipe Martins, a gente não tem como parar. Então, eu agradeço imensamente a sua audiência. Aqueles que puderem me apoiar, o link está na descrição. Não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.